Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Sérgio e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de tarô falando sobre mais 3 arcanos maiores. Fica aí. Então, como a gente sempre começa, antes de falar do assunto, a gente sempre vai pedir que você que veio aqui, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações. A gente, no nosso canal, tem não só essa série de tarô, mas a gente também está falando sobre tronos divinos da Umbanda Sagrada. A gente também está falando sobre pedras e cristais, também está falando de banho. Vem aí alguns assuntos sobre mudança de vida, sobre posicionamento perante a sociedade, pós-pandemia. Então, aciona o sininho, vai ser bem legal de você acompanhar a gente sobre todos esses assuntos. Tá bom? Além disso, peço para vocês também se inscreverem no nosso Instagram. Eu vou deixar ele aqui e na descrição desse vídeo. Corre lá porque também a gente faz live sobre tarô, lá também. Muita coisa que a gente coloca aqui nos vídeos e a gente também coloca lá uma complementação do conteúdo que a gente coloca aqui. Geralmente os assuntos surgem lá primeiro para depois vir para cá. Então segue a gente também lá no Instagram, tem muita coisa nova, tem muita coisa legal para vocês seguirem lá. Beleza? Fico esperando vocês. Outra coisa, quem tiver algum comentário, alguma coisa, alguma dúvida que ficou em vídeos passados, a gente tem uma série de vídeos sobre a gente respondendo perguntas. Então, se ficou alguma dúvida dessas questões, se ficou alguma dúvida desses vídeos, ou se surgiram dúvidas novas, manda pra gente ou aqui nos comentários, não esquece de comentar, ou manda lá em DM, lá no Instagram, que a gente também responde, tá? Ninguém aqui fica sem resposta, tá bom? Agradecer todo mundo que é inscrito, que já acionou o sininho e que sempre interage com a gente. A interação, pra variar, tá sempre melhorando. Tá bom, gente? Obrigado e vamos ao assunto do vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre mais 3 arcanos maiores. Lembrando que a gente já falou sobre a história do tarô e a gente também já falou sobre o louco, o mago e a sacerdotisa, tá? Os arcanos 0, 1 e 2. Hoje nós vamos falar sobre o arcano 3, que é a imperatriz, o arcano 4, que é o imperador, e o arcano 5, que é o hierofante ou o sumo sacerdote. Tá bom? Então vamos falar sobre a imperatriz. Ela vem como vem a primavera. Ela é a personificação da primavera. Ela cria, ela tem a doçura, ela tem a maternidade, ela é o arquétipo da mãe. Depois a gente vai ver na carta do imperador o interessante, que é o oposto, mas a carta da imperatriz representa tudo que se cria. Seja um filho, seja uma família, seja uma casa. Ela inspira a casa, ela deseja a casa, ela sonha a casa, ela sonha a família. Além disso, ela sonha a colheita, ela sonha a plantação, ela sonha projetos. A sacerdotisa, apesar de ela não ser uma carta espiritual, ela tem um pezinho lá no espiritual, quase completamente no mental, mas ela também está presente no material, porque ela é a realização, ela dá o passo inicial. Então, se você está precisando iniciar um projeto que está ainda só na tua cabeça, a imperatriz vem para dá um pontapé inicial, não como do louco. O louco ele vem, ele dá o pontapé inicial sem pensar um pouco nas consequências, né? Mas a imperatriz não. E se a gente pensar na jornada do herói, que nada mais é do que a jornada do louco pelo tarô, a hora que ele chega no arcano 4, que é a imperatriz, é onde ele vê a personificação da mãe dele. Então, se a gente vai dar uma olhada nas lâminas, que eu tenho aqui sempre mostrando para vocês, mas a imperatriz é isso. A imperatriz é a mãezona, a imperatriz é a primavera, a imperatriz é Ísis, né? É aquela que doou um pedaço do seu ser para a criação de outro. O arquétipo é o arquétipo da mãe. Então vamos ver um pouco de exemplo. No baralho de Marcélia, eu vou deixar o baralho aqui, acho que é mais fácil de ver, porque acho que a câmera não está focando aqui. Mas a gente tem o baralho, a lâmina do tarô de Marcélia para a imperatriz. Se a gente pode ver aqui, a imperatriz, ela segura um cetro, esse cetro está um pouquinho deitado, mostrando que ela não tem a retidão, ela não tem a racionalidade de um cetro erguido, que a gente vai ver no imperador, mas ela como se ela aninhasse um cetro e aninhasse um escudo, que esse escudo também tem uma forma de uma águia.
A forma de uma águia nada mais é do que o mental. E ela representa a parte mental, a parte espiritual, o ar, né? Então ela meio que dá colo para essas coisas, o cetro do poder e o mental, né? Ela está ninando, ela está aninhando essas figuras. Ela tem na coroa, ela tem toda a parte de ligação, né, com o espiritual. Ela está sentada e o trono onde ela está parece que formam duas asas. Essas duas asas mostram que além dela estar, né, cuidando da prole, é a mãe, ela também está em vários lugares ao mesmo tempo, que é o nosso pensamento, que é o nosso mental, né? Então é uma representação simples no baralho de Marcelle em relação aos outros, mas ela é muito carregada de simbolismo. Aqui no fundo a gente vê um pouquinho de um verdinho aqui, um mato, que quer dizer que é a criação também, tá? Esse aqui é o baralho de Marcelle. Já o tarô de Rider-Waite, a gente já vê um pouco mais de simbolismo. Eu vou deixar ele aqui do lado também. O baralho de Rider-Waite mostra uma mulher que ela está virada para a sua esquerda, né? Ela está virada para a parte mental, segurando também o cetro, de forma um pouquinho mais deitada, mas é que ela não está ninhando esse teto. Mas ela é muita a personificação da primavera, porque ela está em cima de uma plantação de trigo, né? O trigo é a comida, é a fartura. Então ela está pisando nesse trigo. O vestido dela é muito fluido, branco, com algumas coisas florais, mostrando também essa influência da criação, a influência do plantio, da colheita. A coroa dela tem muitas estrelas, né? A estrela sempre representa a nossa parte espiritual. Então mostrando que toda a parte de coroa dela, toda a parte da cabeça está ligada ao espírito. A água jorrando ao lado dela mostra a vida fluindo, né? O tempo fluindo. Esse trono em que ela está recostada é o vermelho, é o material. Então ela tem um pezinho lá no espiritual, no mental, e ela está também encostada no material. A gente vai ver que no imperador é o contrário. O escudo que estava presente no Marcelle com a águia mudou. Agora é um escudo com o símbolo do feminino, mostrando que ela além dela estar ligada, né, essa parte feminina, a parte da mãe, a parte do poder feminino, está ligada ao espiritual, também está ligada ao material que está no chão. Então esse arquétipo da imperatriz é muito forte, esse lado feminino, do sagrado feminino, do poder feminino. Quando sai numa tirada, uma carta da imperatriz, ela sempre vai mostrar uma figura feminina influente, uma figura feminina poderosa, seja sua mãe, seja sua irmã, seja uma tia, seja uma avó, seja uma chefe, dependendo da pergunta, dependendo do assunto em que você está se tratando. Então ela sempre vai mostrar uma figura feminina forte, impactante, uma figura marcante. Tá? Ela também pode indicar gravidez, né? Porque a primavera é que o nascimento das coisas, é o renascimento das coisas. Algumas coisas morreram, algumas coisas mudaram como o inverno, e aí vem a primavera para renascer tudo. Então a gravidez também está implícita numa leitura quando a imperatriz aparece. E aqui a imperatriz do baralho de Thoth, do baralho de Crowley. Como vocês podem ver, cheia de simbolismo, várias luas, a volta do escudo com a águia, né? E esse escudo no chão, o pelicano aqui cuidando da sua prole, nada mais é do que a figura da imperatriz, né? Cuidando da sua prole, cuidando da sua criação. Ela tem a flor de lis na mão, que indica também uma ligação com o lado espiritual. A coroa, a asa tá de volta, um pássaro lá em cima. Tudo é muito fluido nessa carta, tudo é muito azul, que remete ao céu, que remete ao espiritual. Então, apesar de maior simbolismo, o arquétipo aqui é o mesmo, da criação, da primavera, da mãe, da realização mental das coisas. Agora vamos ao oposto dessa carta, que é a carta do imperador. Então a carta do imperador, quando ela aparece, ela sempre vai remeter ao arquétipo do pai. Quando a gente fala da imperatriz, é o arquétipo da mãe, da mulher. Quando o imperador aparece, ele mostra o arquétipo do pai. Aquele arquétipo mais racional, mais duro, né? Ele não é autoritário do modo de não ouvir ninguém.
ele é o autoritário na ordem, ele coloca ordem no caos, ele coloca a retidão nas coisas. E o interessante é que ele é uma carta de número 4. O 4 sempre vai remeter a coisas estáveis, que é o quadrado, né? Que é uma estabilidade, é a nossa casa, são as 4 paredes, os 4 ciclos lunares. Então ele sempre vai remeter a coisas fechadas, a coisas corretas, a coisas retas, a retidão na escolha, a retidão no caminho, a retidão na disciplina. Então o rei, ele que provê as coisas no lar, ele é o pai que traz o sustento, né? Mas ele também quer em troca esse pagamento com a disciplina, com a retidão, ok? Então o arquétipo do pai em relação ao arquétipo da mãe, né, eles são complementares. Se a gente olhar aqui, né, colocando uma de frente para a outra no baralho de Marcelo, é muito interessante, porque a rainha ela tá meio virada para a esquerda e o rei tá totalmente virado para a direita, né? O imperador e a imperatriz, né? Ele tá totalmente virado, apesar de ele ser muito material, ele é a personificação do material, ele depende do lado mental e espiritual da mulher, né? Apesar dele toda essa retidão, a seriedade, toda essa austeridade, né, na condução da vida, ele está olhando diretamente para a rainha, para a imperatriz, que é essa parte mais mental. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Aqui no baralho de Marcelo é mais interessante da gente olhar. O escudo está no chão, né? Ele está com a perna cruzada. Pode ver o cetro agora está ereto, né? Que é o poder masculino. Ele tem um compasso na cabeça. Aqui eu vou deixar a carta em detalhe. Ele tem um compasso na cabeça. E o compasso na cabeça nada mais é do que a organização das ideias. A imperatriz, ela tinha essa organização na cabeça. Não que ela estava realizando tudo, mas ela na cabeça já estava tudo certo. Ela precisava de alguém que colocasse a mão na massa para realizar. E quem realiza é o imperador. Ele que tem o poder da ação. Ele é o empreendedor. Então ele tem esse compasso na cabeça mostrando o que ele faz. Ele é o engenheiro. Ok? Então ele tem a perna direita cruzada, né? Ele tá, a matéria, como ele representa a matéria, ele tá sobre o espiritual, que é esse simbolismo dele aqui, sobre o escudo com a águia, né? Ele tá encostado na águia, mas ele tá sobre a águia, né? Então ele fala, eu sou a matéria sobre o espírito. E apesar de ele olhar para a imperatriz, ele se coloca como o materialista. Ele tem a perna cruzada direita sobre a esquerda, falando, eu também tenho a perna cruzada, o meu material em cima do espiritual. O trono amarelo de ouro, mostrando toda a prosperidade dele, né? E é um senhor, ele não tem uma cara austera, ele está bem tranquilo, que é o que eu falei antes. Ele não é autoritário, mas ele é bastante austero, ele é bastante correto, tá? Quando ele sai numa jogada, quando a gente tinha a imperatriz, ela saía na jogada mostrando uma figura feminina muito forte, uma gravidez, né? Uma filha muito forte. O imperador ao contrário, quando ele sai, ele aparece, pode esperar no seu caminho, uma figura masculina muito forte. Às vezes uma figura masculina que vai te cercear em alguns momentos para você olhar para um caminho mais correto na opinião dessa pessoa, tá? E vale você avaliar se esse caminho também é correto para você. Mas a figura masculina, um chefe, um pai, um avô, um irmão, pode estar no seu caminho quando o imperador aparece numa jogada. E esse é o imperador no baralho de Rider-Waite, né? Aqui a gente vê a mudança drástica, principalmente na cor da carta. A imperatriz existia um amarelo, um verde, essa aqui não. Isso aqui é um vermelho. E o vermelho é sempre uma coisa mais material, mais forte. Ele está sobre um trono. Esse trono é adornado por carneiros, que representa a força. O cetro está na mão, ereto. Agora ele não tem a perna cruzada. E ele nem está olhando para a imperatriz, que a imperatriz está virada para ele. Mas ele não olha, ele olha para frente. Sem a autoridade no olhar, sem austeridade. Ele está bem tranquilo. O mais interessante nessa carta é o cenário atrás. A carta aqui que está em evidência fica mais fácil de ver. É um cenário bastante desértico, que esse é o lado negativo do imperador.
Porque quando ele realiza alguma coisa, ele não olha as consequências. Se ele precisa construir alguma coisa, ele vai destruir o que está no lugar para construir. Esse é um lado negativo, porque a pessoa, quando é influenciada por esse arquétipo paterno, né, o arquétipo do pai, a hora que ele precisa realizar, ele realiza. E ele não mede as consequências. Essa desertificação atrás dele mostra mais ou menos isso. Enquanto na Imperatriz era tudo muito bonito, muito amarelo, muito verde, muito cheio de vida atrás dele, do imperador, essa vida foi embora, é só um deserto. Então é pensar pelo lado negativo, olhando esse cenário atrás dele. E aqui fica mais evidente no tarô de Thoth, esse vermelho maravilhoso que é essa carta. Além de todos os arquétipos e símbolos que a gente já discutiu aqui sobre o imperador nas outras duas, a gente tem os carneiros aqui que mostram a força, a gente tem a prosperidade nas moedas, o cetro está deitado dessa vez, mas ele está segurando com bastante força, se a gente olhar. Ele tem a orbe, que ele fala que ele está segurando a matéria. O escudo está no chão novamente, mostrando que ele está acima da parte espiritual. E o mais interessante nessa carta, a gente tem o simbolismo do carneiro com uma bandeira branca, que fala um pouquinho do catolicismo, que fala um pouquinho do cristianismo. Nessa carta, Crowley colocou o cristianismo abaixo do imperador. Então, é interessante você olhar também o contexto em que foi feita a carta. Ele era conhecido como a besta. Então ele colocou a religião católica, a religião cristã abaixo do rei, mostrando que ele tem poder sobre isso. Ok? Mas essa é uma carta muito bonita, muito simbólica, né? Se vocês quiserem dar uma olhada depois, pega uma foto em alta definição na internet e dá uma olhada, que tem muito símbolo. Cada símbolo na roupa do rei fala alguma coisa. A coroa dele, os carneiros atrás, é maravilhoso, ok? E lembrando, né, a carta da casa é a carta do material. E por fim a gente vai falar um pouco sobre a carta número 5, sobre o arcano número 5 do tarô, que é o arcano do sumo sacerdote. Essa carta também é conhecida e mostrada nos baralhos também como o Papa ou o Hierofante. Hierofante nada mais é do que aquele que traz a luz para as pessoas, né? Esse era um termo usado muito no Antigo Egito. Então ele mostrava uma pessoa iluminada que trazia um pouco dessa luz que lhe atingiu, né, pela sua evolução espiritual, e ele conseguia passar um pouquinho disso para a população, para a civilização egípcia. Então o Hierofante nada mais é do que um sumo sacerdote, e isso também é empregado para qualquer outra religião. Então, se a gente tem um hierofante de uma religião, quer dizer que ele é o sumo sacerdote. A gente também pode encontrar como Papa, né, em alguns baralhos, ou como sumo sacerdote mesmo, ok? E qual que é o arquétipo do arcano 5? Se a gente pensar no número 5, a gente tem a quinta essência. A gente tem os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, e você tem o quinto elemento, que é o espírito, né? Então o arcano do sumo sacerdote, o arcano Papa, ele é a quinta essência, é ele que traz o espírito para a matéria. Como a gente também fala de Papa, de pontífice, a gente tem que pensar que o Papa é a ponte entre o profano e o sagrado. Ele tem contato direto com o sagrado, ele é a ponte da humanidade, dos humanos para com Deus. Então esse é o arquétipo do arcano número 5, do arcano do sumo sacerdote, né? É a ponte que liga entre o humano, né, o material, e o espiritual. É o nosso contato direto com Deus. É uma carta que fala muito de dogma, de religiosidade, de retidão também. O interessante é pensar na junção da carta do imperador com a imperatriz. Essa junção acaba exatamente na carta do sumo sacerdote, porque ele tem a parte toda de retidão e austeridade do imperador, mas ele também tem essa ligação com a verdadeira vontade de um ser humano, com o espiritual, né? Com a ligação do corpo, da matéria, com o mental, com o espiritual que tem a imperatriz. E ele é a junção dessas duas coisas. Interessante é tentar imaginar que o Hierofante vai falar para você assim: olha,
É interessante você escutar o que as outras pessoas têm para dizer, mas principalmente o que você tem a dizer. Respira, pensa, medite sobre isso, que você vai receber uma resposta bem melhor. O sumo sacerdote, ele vem para falar isso. E geralmente quando o sumo sacerdote sai numa tiragem, ele vai falar para você buscar religiosidade, buscar um dogma, buscar um caminho correto, buscar um apoio espiritual de um terceiro, de alguém que saiba o que está fazendo, de alguém de confiança para você. É a carta do guru, é a carta do pai de santo, é a carta do pastor, é a carta do padre. É ele que tem essa iluminação necessária para que a gente possa, em um momento mais obscuro, um momento mais escuro do nosso caminho, se achar. É ele que também vai dar um pouquinho daquela quintessência, daquele caminho que ele já trilhou e ele sabe aonde vai, para que a gente possa seguir o nosso caminho mais confiante, sabendo que o material a gente consegue conquistar, mas que a gente também tem esse lado religioso e um lado espiritual que está cuidando da gente. Então o sumo sacerdote vem para colocar isso no nosso caminho. Então, pensando sempre que o sacerdote é a junção do imperador com a imperatriz, ele é reto, ele é austero, ele é correto, mas ele também tem esse lado espiritual bem desenvolvido, ok? Então vamos olhar agora a lâmina do baralho de Marsella do sumo sacerdote. Então aqui a gente pode ver uma carta muito simbólica. A gente tem um papa, né, um sumo sacerdote, aqui é o papa, sentado entre dois pilares. Também, se a gente lembrar da sacerdotisa, isso também tá na carta da sacerdotisa. O lado, o escuro e o claro, né? Os dois caminhos, e ele é o equilíbrio, ele está no meio desses dois pilares, ele é o ponto central disso aí, entre o escuro e o claro. A mitra, esse chapéu do Papa, muito ornamentado, maior até que a face dele, né? Mostrando autoridade, mostrando elevação espiritual, mostrando elevação de conhecimento. O arquétipo do hierofante, do papa, do sumo sacerdote, também remete a isso, a árvore do conhecimento. A mão abençoando e mostrando caminhos, a outra mão segurando uma cruz, isso aqui é a férola, né, papal, mostrando a parte material, a parte espiritual e a parte divina. Ele está segurando esse cetro, e esse cetro tem 3 cruzes, e as cruzes falam isso. As cruzes, ele fala: eu tenho poder sobre a matéria, o espiritual e o divino. Embaixo do sumo sacerdote tem 2 pessoas, e ele está abençoando, ele está mostrando o caminho. A luva na mão esquerda que segura essa férola, esse cetro, ela está mostrando pureza. Então ele está ensinando essas 2 pessoas que estão aos pés desse papa, aos pés desse sacerdote, ele está ensinando, ele está abençoando, e as pessoas estão indo lá pedir a bênção para ele. Então é uma figura muito imponente, né? Uma figura muito importante. O mesmo pode ser visto também no baralho de Rider-Waite. O vermelho mostra, né, toda aquela materialidade que a gente já viu na carta do imperador. Ele tem por baixo no pescoço o azul, que remete à espiritualidade, o dourado na cabeça, a mitra muito maior do que a face, é maior até que no baralho de Marsella, então mostrando toda a sabedoria, a férola com os 3 cruzes, os 2 sacerdotes menores aqui embaixo, também pedindo auxílio, pedindo bênção. Ele aponta para o céu, que é o caminho, né, que é a verdadeira vontade das pessoas. As 2 colunas, e embaixo aqui, diferente das outras cartas, ele tem 2 chaves que também mostra, né, o caminho, que ele sabe os caminhos e que ele destrava esses caminhos, ele destranca esses caminhos. E por fim, a carta mais simbólica, na minha opinião, dessa primeira etapa nossa, que eu vou falar depois, que a gente está finalizando uma etapa, a carta mais simbólica, que é a carta do hierofante do baralho de Thoth. Aqui ele tem o anjo, ele tem a águia, ele tem o touro e ele tem o leão. Aqui 2 elefantes, um de cada lado, mostrando o poder, né, de um sacerdote, porque ele tem o controle, ele atingiu uma evolução tão grande que ele descobriu a verdadeira vontade dele, e agora ele tem total e pleno controle sobre a vida e sobre o destino dele. Ele tem o homem vitruviano no peito, mostrando que ele já atingiu a quintessência, porque quando o homem controla os 4 elementos, ele atinge o quinto, que é o espiritual, que é o divino. Ele tem uma sacerdotisa aos pés dele, e essa sacerdotisa ilumina ele para cima. E a chave na mão, que é a chave do conhecimento, a chave dos caminhos.
né? Então é uma carta muito simbólica, tem muito mais símbolo do que a gente pode discutir aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas tem um touro aqui caindo pela perna, também mostrando poder. Então é legal vocês irem atrás para destrinchar melhor isso, né? Colocar todos os símbolos num papel e discutir todos eles, ok? E com isso a gente fecha essa primeira etapa, que é o caminho da vontade. De acordo com alguns livros, alguns estudiosos, eles dividem o caminho do tarô desses 22 arcanos primeiros, maiores, em alguns caminhos, e esse é o fim do caminho da vontade, que começa ali com o louco, termina no hierofante. Então ele começou a jornada, ele falou com quem mostrou o caminho, falou com o mago, falou com a sacerdotisa que mostrou o caminho espiritual da verdadeira vontade dele, falou com a mãe, que é a imperatriz, falou com o pai, que é o imperador, e agora ele pediu a bênção e o conhecimento do Papa. Agora ele vai entrar num outro caminho que a gente vai começar a discutir em outro vídeo, na parte 4 dessa série que a gente está fazendo. Não é um curso, até porque a gente não está se aprofundando em nada, mas essa série que a gente está fazendo sobre o tarô. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou vai lá no Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui e lá na descrição também. Quem precisar de auxílio de tarô, que a gente tire tarô, que a gente discuta tarô, eu vou deixar meu telefone aqui e também aqui embaixo na descrição para você ir lá e a gente pode conversar, tá bom? Quem não for inscrito, já se inscreve para ser notificado dos próximos vídeos, ok? Não esquece de comentar aqui embaixo se ficou alguma dúvida e até a próxima, pessoal. Obrigado!